A família real brasileira, ela tem uma peculiaridade, muitas peculiaridades e também assim algumas singularidades. É uma família bastante controversa e que tem também, como a gente sabe, a historiografia sempre prioriza muito o lado dos vencidos. Muitas coisas são silenciadas. Existem algumas curiosidades sobre os personagens que fazem parte dessa família real e que configuraram o Império do Brasil, primeiro e segundo reinado. E a primeira delas é com relação à rainha Dona Maria I, se ela era ou não louca. Dona Maria I não foi louca, nunca foi louca. Nas cartas que a gente manuseia, ela tinha problemas depressivos, traços de cansaço mental, esgotamento, porque era uma rainha que via Inquisição, fogueira, muito cedo teve que assumir o trono de Portugal, mas ela mantinha uma relação muito apaixonada com a sua mãe, que ela perde também muito cedo, com a sua avó também, que ela perde muito cedo, e com seu esposo, que ela amava de paixão e também perde muito cedo. Ainda sobre a rainha, as pessoas falam muito, né, nos livros didáticos, de uma certa intriga dela com a mãe de Dom Pedro I, né, Carlota Joaquina. E Carlota nunca foi inimiga da rainha. Muito pelo contrário, existe documentação onde elas fazem cartas de uma para outra. Sobre Carlota, todo mundo aponta ela como sendo uma mulher pervertida, vulgar, uma rapariga no sentido atual. E, de fato, ela foi uma mulher muito pervertida, mas ela tinha características muito fortes. Ela era uma mulher muito centrada, uma boa articuladora política. Ela conseguiu casar suas filhas bem com os grandes príncipes da Europa. Ela tinha uma relação muito apaixonada com o esposo, Dom João VI, mesmo traindo. E nessa relação, ela às vezes afirmava para as filhas irem perguntar coisas íntimas ao pai e não a ela. Carlota, ela foi de fato uma grande mulher, mas ela teve um final trágico também. A Imperatriz Leopoldina, que foi sofrida, foi depressiva, porque viu Dom Pedro I ser um escroto, né, ser um canalha, que tinha diversos amantes, e ela ficava ali, né, só no palácio, insólita, né, porque não conseguia dialogar um nível de cultura muito alto, de muitas ciências e muitas formações. Isso acabou afetando muito a sua relação com a família real, mas ela foi adorada pelo povo, ela foi adorada pelos súditos. E ela teve um papel muito importante no processo de independência, porque ela pensou não no Brasil, mas em seus filhos. Dom Pedro II, que teve uma idade que não podia assumir, mas depois recebe o golpe e assume. E a esposa de Dom Pedro II, Teresa Cristina, também uma mulher fina, mas de pouco contato assim nas discussões da família real. A outra personagem bem interessante é é a princesa Isabel, aquela que abole a escravidão e que é exaltada, aclamada como sendo a grande, né? E de fato a princesa Isabel estava recuada, afastada de férias num palácio distante. E aí, quando ela vai assinar a lei mais curta, né, uma lei muito pequena, de uma linha só, ela ela nem tem muito entendimento do que estava assinando, porque na verdade não era o interesse dela de assinar essa abolição. Ela foi levada pelas forças da onda e do crescimento da Inglaterra que impulsionou bastante essa abolição da escravidão. Então, esses personagens do Império, eles têm muitas polêmicas, né? E tem muito idas e vindas. E é gostoso de estudar essas curiosidades, porque tem muitos bastidores ainda para ser descobertos. Porque, como a gente sempre sabe, e como disse Kant, e eu sempre digo isso aqui, a história é uma ciência que caminha para frente, né? E que tem um sentido progredido.